E a gente volta agora no último bloco do programa Utilidade Pública, ainda esclarecendo o que é mito, o que é verdade, sobre alguns procedimentos estéticos. Hoje, especificamente, a gente falando sobre o Botox, esclarecendo aqui todas as dúvidas do Christian Vasconcelos, que é cirurgião plástico. Doutor Christian, quando é que o Botox começa a fazer efeito? Muita gente acha que, assim, olha, eu tenho um evento daqui a 2 dias ou amanhã, e aí eu vou aplicar o Botox e vou chegar bem. Exatamente, não é bem por aí. Ele não é imediato, o efeito dele começa entre 12 e 72 horas e o efeito final a gente vai observar entre 10 a 15 dias. Tanto que esse período que a gente geralmente solicita ao paciente retorne ao consultório para poder fazer alguma complementação, algum ponto extra. Lembrando que na mímica facial os músculos não são 100% iguais, né? Às vezes a gente tem uma sobrancelha que sobe mais do que a outra, sorri mais para um lado do que para o outro. Então, as dosagens, quando são aplicadas, elas são aplicadas individualmente. Porém, às vezes precisa de uma certa correção para poder ficar mais simétrico. Isso não quer dizer que houve erro. Isso quer dizer que quando há um relaxamento, aquele período que você já passou os primeiros 15 dias, fica mais fácil visualizar ali onde precisa de alguma coisa específica. Existe também a questão de uma compensação, né? Se você às vezes tem uma sobrancelha mais alta, um tique nervoso, então às vezes você tem uma paralisia e acaba precisando compensar para a região contralateral do outro lado, obviamente, para poder deixar tudo mais simétrico. Botox ainda é procurado mais por mulheres ou os homens também estão de olho nesse procedimento? Hoje a gente tem uma crescente interessante com os homens que a gente, pelo menos no meu consultório, eu repito, espelho um pouco a tendência mundial, que é em torno de 20% dos pacientes já fazem toxina, tendo uma característica um pouco diferente, que o homem ele tem uma contração um pouco mais forte, a mulher geralmente, além de paralisar as rugas, ela tenta mudar um pouquinho o olhar, levantando mais a sobrancelha. O homem não, geralmente ele busca uma coisa que é mais suavizar as contrações musculares, deixando a ruga mais tênue, mais leve. Segue a mesma orientação, a aplicação do Botox nos homens. Exatamente, mesma orientação. Não usar gelo, não massagear naquelas 4 horas, não deitar, fazer atividade. Exato, não fazer atividade física. Essas são orientações coletivas para todo mundo. Exatamente. E também o planejamento dos 15 dias, qualquer procedimento. Exatamente, tem que ter muito cuidado esses 15 dias, porque... E outra coisa, às vezes a pressa em tentar corrigir um lado que ficou mais alto, tem que lembrar que existe um período, se você se antecipar na correção, pode fazer com que aquele efeito se sobreponha à primeira aplicação e ter um efeito mais indesejável ainda. Então tem que realmente ter paciência, esperar, ver o resultado e conversar com o seu profissional, o profissional que você escolheu para fazer, o seu médico, e tentar compreender que precisa de um determinado tempo. Acho que paciência e procedimento estético já não combinam, que a pessoa já não consegue fazer aquilo ali de forma natural, já procura o procedimento. Exatamente. Para poder agilizar ali o processo, mas olha, gente, tem que ter paciência para esperar o tempo entre as aplicações, esse período importantíssimo, porque não adianta, olha, eu já estou vendo que tem alguma coisa errada e já quero que corrija amanhã, não dá. Tem que respeitar esse tempo para o trabalho sair bem feito, para o resultado ser esperado também, né? Exatamente, porque lembre que a gente não é uma máquina, né, que é só botar, tirar e fica tudo igual, né? Existe toda uma singularidade do indivíduo, das suas expressões, e cada ser é diferente, cada um tem um desejo diferente, então... Quando o Botox não resolve o problema? Geralmente os pacientes se queixam muito quando aquilo que a gente conversou no começo do programa em relação à ruga definitiva, à ruga dinâmica. Quando a ruga já torna-se definitiva, às vezes o paciente acha que vai fazer a toxina e vai sumir todas as rugas do rosto. E aquelas que já são definitivas vão continuar. Então, às vezes, você precisa complementar com um preenchimento, com ácido hialurônico, que é o preenchimento mais utilizado, fazer às vezes um laser fracionado para melhorar a qualidade da pele, fazendo com que a pele fique um pouco mais espessa, diminuindo aquelas rugas. Então, a toxina ela tem uma limitação. E quando tem uma grande queda também de pele, muita flacidez, já esses procedimentos eles não têm um grande resultado, então o ideal é buscar uma cirurgia plástica, na verdade. E assim, antes da pessoa buscar essa cirurgia plástica, e a gente está falando agora, abrangendo, porque a gente fala muito do rosto, toxina botulínica, a gente está falando muito da área, região dos olhos, enfim. Que outros locais a pessoa pode utilizar o Botox? Isso. Para
principalmente focando na face, você pode usar a toxina ao redor do lábio para poder diminuir aquelas rugas que a gente chama códigos de barra, que geralmente são associados a pacientes fumantes, né? Por causa do movimento da boca, né? De segurar o cigarro e forma aquelas linhas que parecem um código de barra. Ali você consegue colocar enfraquecendo, tem que ter muito cuidado com essa área, porque é uma área que se você causar uma paralisia total, a ruga desaparece, mas também a pessoa não consegue nem sugar, nem mandar beijo, nem fazer nada, porque a boca fica totalmente paralisada. E principalmente na região da linha da mandíbula, aqui no contorno facial, que você relaxa essa musculatura do pescoço. Quando você relaxa essa musculatura, há uma melhora do contorno da mandíbula, que é o paciente mais jovem, tem a mandíbula mais definida, mais bonita, então a gente usa nessa região também. Como lembrar também, para quem tem suor em excesso, pode fazer a toxina na axila, nas mãos, nos pés, para poder diminuir a excreção de suor. Toxina para dor de cabeça. Tem sido utilizada muito pelo pessoal da neurologia, principalmente para a cefaleia tensional, né? Que são alguns pontos específicos que vão relaxar a musculatura e fazer com que você diminua, mas não é toda dor de cabeça. O ideal seria procurar o especialista em cefaleia, que é o neurologista, e buscar ver se tem indicação ou não para aquele determinado caso de cefaleia. Doutor Christian, eu queria ainda ter conversado mais sobre a questão do preenchimento, sobre a questão muito mito envolvendo silicone, cirurgia de mama. E aí eu já queria deixar previamente seu convidado para retornar aqui ao programa. Para a gente estar esclarecendo todas essas dúvidas. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Dani. Pelos esclarecimentos. Muito obrigado. A gente encerra essa edição do programa Utilidade Pública. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na sua TV Peripério Emissora Horária a partir das 13h30. Eu espero você. Lembrando, quer assistir a edição mais uma vez? Vai lá no YouTube, Dani Matos TV, e você vai ter acesso a todas as edições do programa Utilidade Pública. A gente se encontra amanhã.